Pessoal, então a questão de imanência, transcendência e o sentido da vida. Por que falar sobre esse assunto? Principalmente no caso de vocês no nono ano, né, que vão transitar aí para o ensino médio, para o primeiro ano, são assuntos que são de porta de entrada para questões que vão ser trabalhadas no campo da filosofia, da sociologia, né, principalmente em filosofia, né, de pensar um pouco, desenvolver um pensamento crítico sobre a nossa existência. Então, quando nós falamos sobre imanência e transcendência, o que é essas palavras? Você já ouviu falar delas? Transcendência, né? A maioria estão mais habituados a essa palavra transcendência. Pessoal, a palavra transcendência está dentro de uma estrutura que nós chamamos de teleológico, né? Ou seja, a parte da transcendência que vê, observa e entende que existe um fim, né, de uma questão de ordem cósmica por uma inteligência superior. No caso, então, a transcendência é aquilo que está o quê? Ir além, subir acima. Então existe de alguma forma para as religiões, em busca de dar sentido, significado e explicação da vida a partir da transcendência. Ou seja, existe algo pré-ordenado. Existe um destino, existe uma pré-determinação sobre as nossas vidas. As religiões basicamente vão refletir dentro desse contexto, mas sempre pensando numa questão, pessoal, e isso está dentro de um contexto de abstração. Por quê? Nós temos a outra linha que é a imanência. A imanência, ela já trabalha com uma questão de via natural, aonde nos leva a ter uma responsabilidade muito maior sobre a nossa existência. Ok? Então, assim, o primeiro ponto aqui, né, a introdução às perguntas últimas. Filosofia e sociologia nos ajudam a investigar a maior das questões humanas. Qual o sentido da vida? As respostas se dividem em duas grandes categorias. A primeira, então aqui é a categoria da transcendência. Vem do latim e significa ir além, subir acima. É, então, a perspectiva adotada pelas matrizes teístas, cristianismo, islã, judaísmo, hinduísmo e entre outras matrizes religiosas existentes. Para eles, então, o sentido da vida é externo e anterior ao mundo material. Por quê? Está dentro da transcendência, é algo espiritual. Então, o espiritual, dentro do contexto das religiões, vem antes do mundo material. Então, encontrando a sua plenitude na conexão com Deus ou deuses, dependendo aí do sistema teológico, né? Se é monoteísta ou se é politeísta. Então, dependendo do sistema teológico, né, monoteísta que crê em um único Deus, ou politeísta que crê em vários deuses, ou outros sistemas, como animistas, como enoteístas, monolatria e assim por diante, que a gente vai conversar um dia sobre isso. Então, na vida após a morte ou em um plano espiritual. Então, de certa forma, pessoal, as religiões trazem uma proposta da seguinte forma: estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Da onde viemos e para onde vamos? As religiões têm o quê? Uma resposta. E essa resposta se baseia dentro da transcendência. Ou seja, existe um significado, um sentido existencial para nós. Se estamos aqui, não é pelo acaso. Ou seja, existe um propósito, existe uma missão de estarmos aqui. Então, é interessante como a perspectiva da transcendência trabalha com isso. Por quê? Há milhões e milhões e milhões de anos, a sociedade humana vem o quê? Se perguntando sobre essas coisas. Porque não é algo simples, mas ao longo do tempo, as religiões foram criando o quê? Sistemas, aquilo que a gente chama de teologia sistemática, né, para dar sentido, significado existencial. Mas existem linhas diferentes, como no caso os filósofos, que trabalharam com a questão da imanência. Nós temos, por exemplo, lá na antiguidade, a ruptura, né, entre mitos e logos. Surgiram quem? Tales e Mileto, Anaximandro, Anaximênides, entre outros, que ficaram conhecidos como filósofos da natureza, filósofos da physis,
que ficaram também conhecidos como pré-socráticos, porque eles focaram na questão natural, do mundo biológico, para explicar a origem da vida e por que nós estamos aqui. Qual que é o sentido da vida? O que acontece depois que a gente morre? Será que entramos num estado de inexistência? Será que há uma continuidade? Então esses filósofos buscaram o quê? Explicações no mundo natural, deixando de lado o quê? A transcendência. Porque a transcendência ela está dentro de uma estrutura abstrata. Você não consegue trazer uma evidência, né, para provar que existe algo anterior, né, externo ao mundo material. Tem como provar isso? Existe algum meio que nós conseguimos provar de forma factual que os deuses existem? Que Deus existe? Que existe uma vida após a morte? De forma factual, com evidências? Nós não temos como provar isso, né? Isso fica no campo da onde? No campo da transcendência, no campo da fé e da crença. Então cada religião ao longo da história foi desenvolvendo alguma forma de interpretar esses fenômenos. Cada religião vai dar uma explicação a respeito disso. Então cada religião vai dar uma explicação sobre isso aí. Mas esses filósofos lá na Grécia Antiga, né, há 2.600, há 2.700 anos atrás, resolveram ir para um outro caminho, né? Então, a questão aqui do sentido da vida, quando vocês olham para a vida de vocês, e por mais que vocês podem até negar isso, mas no fundo existe sempre as seguintes indagações: quem é que eu sou? Por que eu estou aqui? Eu não escolhi existir. Ninguém me deu, né, a liberdade de perguntar: você quer existir? Ou alguém de alguma forma, em algum momento, antes de existir no mundo material, teve a consciência de falar assim: bom, achei interessante, eu quero existir. Tem alguém aí? Não? Eu também não. Você teve a consciência lá e falou: quero existir, e veio a existir. Como é que foi isso para você? Não, estou falando de existência, né? Então assim, ó, pessoal. Vai estudar o quê? Tô gravando, vou botar meu gravando. Não, é ciências humanas. Ciências humanas, ciências humanas. Pessoal, então aqui, ó, só um momentinho para encerrar. Eu sei que vai bater o sinal. Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade. Vamos seguir com essas perguntas aí que foram colocadas aí, sobre a questão da escolha de existir. Vou trazer um pouco da filosofia de Jean Paul Sartre, sobre se a existência precede a essência ou a essência precede a existência, que é uma das grandes discussões aí da história da humanidade, ok?